Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo. E a dica de hoje é sobre gratuidade da justiça. São 3 dicas fundamentais e bem atualizadas de acordo com o novo CPC. Então, a primeira dica que eu vou dar é em relação à diferença de gratuidade da justiça e assistência judiciária gratuita. Muitos de nós advogados, confesso que até eu achava que gratuidade da justiça é a mesma coisa que assistência judiciária gratuita, e não é. A assistência judiciária gratuita ocorre quando a pessoa ela é totalmente beneficiada, né, pela gratuidade da justiça, ou seja, ela não tem condições nenhuma de pagar um advogado particular para patrocinar a sua causa. Assim, ela vai até a Defensoria Pública ou até ao Fórum da Comarca, vai pedir a nomeação de um advogado dativo, né? Ou quando tem Defensoria Pública, o defensor público vai atuar, né, em prol dos interesses dessa pessoa. Então, essa pessoa ela está sendo acobertada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita. Quando nós temos um cliente de classe média, né, ou até mesmo uma classe média alta, porém possui muitos gastos, né, e essa pessoa não tem condições de pagar as custas do processo, nós fazemos uma declaração de hipossuficiência e nessa declaração de hipossuficiência nós pedimos a gratuidade da justiça, tá? Então, nessa declaração de hipossuficiência, nós não pedimos assistência judiciária gratuita. Se a gente fizer isso, a gente vai estar cometendo um erro, tá? Porque um advogado particular ele não vai fornecer assistência judiciária gratuita, a não ser que ele esteja atuando pela advocacia pro bono, se ele esteja atuando, né, sem estar recebendo por aquilo ali. Mas mesmo assim, né, o ideal é que numa declaração de hipossuficiência a gente se refira à gratuidade da justiça e não assistência judiciária gratuita, ok? Então essa é a primeira dica, tá? Que gratuidade da justiça é diferente de assistência judiciária gratuita. A segunda dica é o seguinte: nós entramos com a ação e aí depois de muito tempo, ao invés de a gente já ter um despacho a nosso favor, né, o juiz ele intima para que possamos produzir provas que demonstrem a necessidade daquela pessoa ser abrangida pela gratuidade da justiça. Então, para você economizar tempo, tá, e até mesmo para resguardar o seu cliente de eventual, né, perda do benefício, nós fazemos o seguinte: já recomendo juntar na petição inicial os comprovantes de renda, né, de gastos daquele seu cliente, para você de antemão já ver mesmo se ele tem a necessidade de ser abrangido pelo benefício ou não, porque se não tiver, você já vai explicar para ele sobre as custas processuais e, caso ele tenha, já vai economizar, né, um tempo aí, e aí a gente já vai ter um despacho ao nosso favor bem mais rápido do que se a gente não reunir essa documentação antes de entrar com a ação. Então, a segunda dica é que reúna toda a documentação pertinente ao deferimento da gratuidade da justiça, se acaso pedirmos. E a terceira dica é o seguinte: com o novo CPC, não existe mais a necessidade da declaração de hipossuficiência. O próprio advogado constituído pode pedir na petição inicial, né, ou em qualquer ato do processo, a gratuidade da justiça do seu cliente, tá? Então, por exemplo, você esqueceu de pedir o seu cliente para assinar a declaração de hipossuficiência. Você mesmo pode pedir, baseado agora nessa prerrogativa do advogado de que ele mesmo pode pedir a gratuidade da justiça. Mas não recomendo sair pedindo a gratuidade da justiça para todos. É preciso primeiro verificar se o seu cliente tem ou não a possibilidade de pagar as custas processuais, tá bom?
Então eu espero que vocês gostem dessas dicas. Eu acho essas dicas fundamentais, a gratuidade da justiça, e tem me ajudado bastante, né, no meu dia a dia. Outra coisa, por último, eu recomendo, para que vocês consigam um benefício da gratuidade da justiça, juntar não só um comprovante de renda, tá? Mas também todos os gastos relativos àquela pessoa. Por exemplo, vai juntar o comprovante de pagamento, né, que a pessoa recebe daquela empresa, mas aí vai juntar comprovante de van escolar, comprovante de escolinha dos filhos, enfim, tudo que você gaste. Então você tem que demonstrar o quanto você ganha, o quanto você gasta. Se você ganha muito, mas gasta muito, né? Então a probabilidade de ter o benefício da justiça gratuita, elencando os seus gastos, é muito maior do que você simplesmente pedir a justiça gratuita e juntar só o comprovante de renda e não comprovar os gastos, tá bom? Então, é basicamente comprovar o quanto ganha, o quanto gasta e agir de acordo, né, com a verdade, tá bom? Para não ter nenhum problema lá na frente em relação a mentiras e principalmente a litigância de má-fé, tá? Até mais, pessoal. Espero que gostem.